Um cântico que eu já queria cantar há muito tempo na igreja e fala sobre 10.000 razões. 10.000 razões com Deus, 10.000 razões para bem dizer ao Senhor. Amém? O cântico chama-se mesmo 10.000 razões. E nós vamos cantar. Amém? Então vamos ficar de pé nesta hora. Vamos já começar por orar. A emissão vai se juntar a nós. Não sei se já se juntou. Amém? Isto era um breve à parte, mas vamos começar agora. Querido Senhor, vimos à Tua presença em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho. Nesta hora, todos nós, chamados Teus filhos, chamados santos, queremos, Senhor, entrar em comunhão perfeita contigo desde esta hora para Te exaltar, para convidar, para atrair mais a Tua presença, para encheres este lugar, Senhor. Seres entronizado, seres buscado, seres invocado aqui e realmente dirigires tudo. Teres a liberdade para agir conforme o Teu querer perfeito. Usa-nos, Senhor. Trabalha na nossa vida. Faz o que Tu queres. O que Tu queres é bom, é o que buscamos, é para isso que viemos, é para aquilo que Tu queres. Em nome de Cristo Jesus, entramos pelas Tuas portas com ações de graças. Queremos lembrar tudo o que Tu tens feito e Tu me lembraste. Eu Te dou graças, Senhor, que mesmo no dia em que eu me senti mais vazio, mesmo no dia em que eu me senti mais cansado, mesmo no dia em que eu senti que não tinha nada para dar à igreja, faltando poucos instantes para o culto, Tu me disseste a mim: o que é que Tu tens, Josué? Tu tens testemunho, tu sabes orar, Tu conheces a palavra. Como é que dizes que estás vazio? Como é que vais para lá só receber? Então, se vais receber, que seja para dar, porque Tu hoje podes enviar uma mensagem a alguém e dizer: olha, isto é o que eu tenho orado por ti, é o que eu quero orar por ti. Olha, isto é o que Deus tem feito na minha vida, eu quero ser uma bênção para ti também. Eu gostava de que tu não estivesses sozinho a combater. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Até no dia em que nós estamos mais vazios, estamos mais cansados, a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. Quando eu sei que na minha força não posso, não consigo, aí eu digo: Senhor, só Tu. E então só Tu aparece, muito maior do que eu. Glória a Deus. Quantas vezes eu subi a este lugar completamente exausto no final de um dia e saí totalmente renovado. Eu subi como se tivesse 10.000, não era razões, era quilos em cima. Subi. Quando desci, senti-me sem os 10.000 quilos. Se calhar deixei-os aqui junto ao piano. Entreguei ao Senhor em nome de Jesus. É na Tua força, Senhor nosso Deus. Aleluia. É um cântico tão lindo. A minha alma Te bendiz, Senhor. Este cântico diz assim: oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o Seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o Seu santo nome. Canta mais uma vez. Oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o Seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o Seu santo nome. O sol nasceu, surge um novo dia, é tempo de novamente cantar. Venha o que vier e quando anoitecer, eu cantarei ao que pode salvar. Amém. Canta
assim: oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca o fizeste, oh, bendiz, adora o seu santo nome. Oh, minha alma bendiz ao Senhor, diga: oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o seu santo nome. Agora diga assim: tu és Deus de amor e de paciência, teu nome é grande, teu modo gentil, por tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões e ainda outras mil. Minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o seu santo. Agora diga assim: e quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim seguirei cantando na tua presença, Pai. Diga: por 10.000 anos e pela eternidade. Aleluia. Oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o seu santo nome. Adora, minha alma, o teu Criador. Oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adora o seu santo. O seu santo nome, diga: adora o seu santo nome, adora o seu santo nome. Só mais uma vez: oh, minha alma bendiz ao Senhor, louva o seu santo nome, e como nunca antes o fizeste, oh, bendice, adora, adora, na beleza da sua santidade, saibas adorar, adora o seu santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, traz isso, adora o seu santo nome. Traz mais de sermos adoradores. Adora o seu santo nome. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Aleluia. Bendito é o teu nome perfeito, Deus. Assim como pela palavra tu criaste este mundo, tu criaste os outros mundos, tu criaste o lugar para onde nós vamos, tudo foi feito pela palavra, nada te é difícil. Assim como tu sabes criar este universo, que tu crias tudo o que tu quiseres, nada te é difícil. E eu cantarei para ti pela eternidade, Senhor.
Tu sabes muito bem o lugar que foste a preparar para a nossa vida. Tu és Deus de provisão absoluta. E toda a abundância que existe já neste mundo, nesta vida, encontra provisão, sustento para que se possa manter. Para que se possa manter. Ajuda-nos sempre a te reconhecermos nos nossos caminhos, Senhor. Mesmo quando estamos fracos, mesmo quando achamos que estamos vazios, nós temos tanto. Nós temos tanto. Ajuda-nos nesta quadra a entendermos que nós podemos amar e podemos nos dar, não podemos só viver focados em receber. Principalmente no Natal, nós falamos em crise financeira. Eu ainda não vi os aviões da Unicef a mandarem nada para Portugal, mas fala-se em crise. Ainda não vi o Bono vir cantar, vamos ajudar Portugal. Ainda não chegou aqui. Você já viu o Bono a cantar, vamos ajudar Portugal, vamos todos dar as mãos por Portugal? Ainda não vi. Fala-se em crise, em muita crise. Pessoas acham que têm tão pouco, acham que não têm nada. E às vezes para abençoar alguém basta um cartão de Natal. Amém? Então se for feito por si, ainda é mais especial mesmo. Bendito seja Deus, ajuda-nos, Senhor, a nos darmos em nome de Jesus. Nós queremos declarar a tua unção. O teu equipamento está a ser derramado aqui. Tu estás-nos a equipar, Senhor, está a preparar a tua unção que nos prepara para tudo o que vier à frente. A tua unção que nos ensina todas as coisas está a ser derramada aqui. A tua unção que é poderosa para quebrar todo o jugo, toda a opressão, todo o fardo, todo o jugo de escravidão está a ser derramada aqui, em nome de Jesus. Mas ajuda-nos a ver o quanto já nos tens abençoado, o quanto temos para dar já hoje a quem está lá fora e não tem nada, e tu nos queres abençoar hoje aqui para dar, em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: Senhor, eu quero ser um manancial nas tuas mãos. Não vai começar em mim, nem pode acabar em mim, em nome de Jesus. Eu quero que tu abençoes através de mim, me uses nas tuas mãos. Algo está caindo aqui. Derrama, Senhor, eu creio. É tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei e sua glória tocarei. Eu creio. Algo está caindo aqui. Eu recebo, Pai. É tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocarei. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando caído. Sua glória está aqui. Oh, creia e receba, diga: está caindo. Declare com fé: a sua glória Ele quer derramar hoje aqui sobre mim. Sim, Deus, eu recebo, sarando feridas, levantando caído. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui.
Sua glória está aqui. Algo está caindo aqui. É tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocarei. Declara, está caindo aqui, está caindo. Sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando caído. Sua glória está aqui. Se está caído, sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando caído. Sua glória está aqui. Só mais uma vez com fé declara sobre a sua vida, sobre a sua casa. Está caindo. Oh, flua sobre mim a sua glória. Eu recebo, aleluia. Sarando ferida, levantando caído. Sua glória está aqui. Só mais uma vez. Sim, está caindo. Aleluia. Sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando caído. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Quem pode aplaudir ao Senhor? Eu recebo, Pai. Eu recebo, Pai. Aleluia. Bendito e louvado o teu nome, Senhor. Sempre está vindo para a nossa vida, sempre, continuamente está vindo para a nossa vida da tua presença, da tua providência, do teu cuidado. Nós reconhecemos, Senhor, tudo isso e nós sabemos tu tens os teus propósitos e eu não posso. Então eu preciso que esteja a cair sobre mim, Senhor, aquilo que me permite cumprir o teu propósito, que tu possas abrir as portas para que eu cumpra o teu propósito, que tu me capacites, em nome de Jesus. Amém. Quem receba, aplauda todo o seu coração. Eu recebo, te agradeço que tu dás, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas te respeito. Olá, Pai Senhor, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar diante do teu trono, da tua mão poderosa estendida sobre a igreja, sobre cada família, cada casa, cada irmão e irmã em Cristo, e dentro das casas, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados em teu poder, abençoados em tua presença, e seja parado agora qualquer mal, qualquer plano do inimigo, sendo substituído pelos planos de Deus, e aquilo que Deus já preparou para os seus filhos, seja isso derramado sobre a nossa vida, sendo o Senhor a conduzir os nossos passos, a dirigir a nossa vida, a guardar-nos nas suas mãos poderosas de qualquer ação contrária, de qualquer mal, como está escrito, a cada dia o seu mal. Assim nós oramos dia após dia, que a presença e o poder do sangue de Jesus
aspergido sobre as nossas casas e famílias, também sobre os locais de trabalho. Que a presença e o poder de Deus preserva, guarda, impede, protege e faz multiplicar a bênção, faz multiplicar o seu favor, a sua graça abundante sobre a vida de cada um dos seus filhos. Nós te agradecemos hoje por esse privilégio tão grande de estar diante do teu trono, de ser chamado dos teus filhos e de poder te servir de todo o nosso coração. Ajuda-nos e conduz-nos para a frente. Ajuda-nos a caminhar na tua presença e no teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Glorifica o teu nome esta noite, nesta palavra e no coração de cada um dos teus filhos, para, sendo derramada a tua unção e o teu poder, nós estarmos cada dia mais preparados para, quando soar a trombeta, podermos subir ao encontro da tua glória e da tua majestade. Nós te agradecemos de todo o coração por tudo aquilo que Deus está a fazer agora, na vida de todos aqueles que nos ouvem. Onde chegar a minha voz e onde chegar este culto, chegue também a tua bênção, chegue o teu favor e o teu poder sobre todos aqueles que recebem de coração a tua palavra. Assim nós proclamamos e declaramos também a cura, o livramento de Deus, que se rompam todas as cadeias que oprimem ou que impedem a chegada do melhor de Deus à nossa vida, e conduz-nos para a frente na tua misericórdia, no teu poder, no teu favor e no teu amor. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias e estudar a palavra de Deus, dando continuidade a este tema profético sobre a segunda vinda de Jesus. E falamos hoje um subtema que é acerca de servir. Já pegamos neste tema na passada sexta-feira. Vamos avançar um pouco mais hoje para dentro do conhecimento de Deus, acerca de servir Deus. De facto, a diferença acerca daqueles que vão subir e aqueles que vão ficar e permanecer aqui durante a tribulação e a presença do anticristo, eu creio que se resume, se pudéssemos resumir numa palavra só, eu diria que é mesmo servir a Deus. Lemos então com o favor de Deus, diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 31, diz a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40. Então o rei dirá, respondendo-lhes, dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Querido Senhor, graças pela tua palavra e pela tua bênção. Seja glorificado o teu nome, no poderoso nome de Jesus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Um abraço para todos os nossos irmãos que estão a assistir online a este estudo. Falamos hoje um pouco mais para a frente, avançamos neste conjunto de estudos da Palavra de Deus,
acerca das condições, acerca de alguns dos segredos fundamentais e principais para estar preparados e subir quando soar a trombeta. De facto, o que está escrito no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, é que a Escritura diz que soará uma trombeta e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. No versículo 17 diz, aqueles que, depois nós, os que estivermos vivos, nessa altura, aqueles que estiverem vivos nessa altura, na altura do arrebatamento, serão arrebatados, juntamente com eles, com aqueles que morreram, ressuscitam com um corpo novo da ressurreição, e aqueles que estão vivos, o corpo é transformado e são juntamente arrebatados à presença de Deus, ao encontro do Senhor nos ares. Quer dizer que nesta vinda secreta de Jesus não é uma vinda visível dele. O mundo inteiro não o vai ver. Não é esta a vinda gloriosa de Jesus em que todo o mundo verá e todo o olho verá. Não é não. Esse é o momento em que ele vem. Não sei eu onde é que ele foi a preparar esse lugar para os seus filhos. Uma coisa eu sei, a trombeta vai soar. E no ressoar dessa trombeta, aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados com um corpo de glória, como Jesus prometeu, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E vão ser arrebatados à presença de Deus, no lugar que Jesus foi a preparar. Estamos a falar de matéria já estudada entre nós estes dias. Em João, no capítulo 14, a Bíblia diz claramente que Jesus foi a preparar lugar. João capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3. No versículo 2 diz, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Está a falar da vinda dele. Virá de novo, virá outra vez. Nesta segunda vinda de Jesus há duas partes. Uma primeira parte em que ele vem apenas para buscar a sua igreja, não se manifesta ao mundo, fica algures num espaço extraordinário para onde nós subiremos ao encontro dele, para o lugar que ele foi a preparar. Se não fosse assim, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Outra tradução diz, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há um lugar de refúgio que Jesus foi a preparar para aqueles que são dele. Quantos é que são dele? Então diga para ele, Senhor, eu sou teu, a minha vida está nas tuas mãos. E eu agradeço já antecipadamente esse lugar de refúgio. Seja que morrendo ressuscite para subir a esta glória, seja que a tua vinda esteja mais próximo do que aquilo que eu penso e que o soar dessa trombeta se manifeste, podendo nós subir à tua presença, vivos, transformados com um corpo de glória, semelhante ao corpo que Jesus tem. Porque Jesus foi as primícias da ressurreição. Mas nós seremos, não só as primícias, mas seremos os frutos do poder da ressurreição, recebendo e ficando com um corpo sendo semelhantes a ele. A diferença um dia que Jesus estará sentado no trono da sua glória, nós olhamos para ele como homens, ele tem um corpo igual ao nosso. E então compreenderemos em toda a plenitude o que é que ele queria dizer desde o princípio, quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Teremos um corpo igual, um corpo de ressurreição, um corpo de glória, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Essa revelação extraordinária está escrita em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 em diante, quando o apóstolo Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério. Ora, quando um mistério, uma revelação é dada, depois deixa de ser um mistério, passa a ser conhecida. E o conhecimento está aí. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte.
A mesma coisa do que está escrito em Tessalonicenses. Aqueles que estiverem vivos não chegarão a passar pela morte. Como Elias não chegou a passar pela morte, subiu aos céus. Como Enoque não chegou a passar pela morte, foi arrebatado e subiu aos céus. Mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, ou seja, aqueles que estiverem vivos nessa altura, seremos transformados. Transformados como? Transformados com um corpo incorruptível. Isto é muito importante de perceber e entender. Jesus foi a preparar lugar para livrar a sua igreja da hora do teste, da prova, da hora horrível que vem sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Não esquecendo que nesta altura estará aqui o Anticristo e prepara-se para destruir toda a terra. Deus vai impedi-lo, Deus não vai permitir que a terra seja destruída, senão a loucura dos governantes juntamente com ele arrasavam este planeta tão bonito que Deus criou para a humanidade, para os seres humanos. Amém? Para nós todos. Deus não o vai permitir. Com tudo aquilo que o diabo gostava de trazer, a maior hecatombe, o maior holocausto nuclear que ele pudesse para destruir tudo, não o vai conseguir. Deus vai interromper essa destruição. E aqueles dias, como a Escritura diz, em Mateus capítulo 24, no versículo 21 e 22, aqueles dias serão abreviados, ou seja, Deus interrompe a destruição. Deus impede o resto da destruição sobre esta terra. Embora esta terra vá passar pela grande tribulação, vai passar pelo holocausto nuclear, infelizmente, e não há maneira de explicar isto de outra forma, escrito há 2000 anos ou há 2500 anos pelos profetas, que o sol escurecerá, dito pelas próprias palavras de Jesus, um dia como disse Zacarias no capítulo 14, um dia de gelo, de frio, com ausência da luz do sol. Como é que Zacarias podia saber o que era um holocausto nuclear? Como é que ele ia adivinhar que eram poeiras atômicas que interromperiam a luz do sol de entrar, sendo refratadas de novo para a atmosfera? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. O próprio Pedro falou sobre isto. Pedro, que escrevia com muita dificuldade. Por isso quem escreveu as cartas de Pedro foi Marcos. Pedro, que escrevia com muita dificuldade. Como é que ele podia saber que os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão? Como é que ele sabia o que era um holocausto nuclear? Nos tempos em que nasceram os meus avós, não se falava disto. A humanidade não estava em risco de subsistir, de existência. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, quando caíram aquelas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, que são uma amostra ridícula comparada com o potencial nuclear que existe hoje. Quando aquelas duas bombitas caíram e desapareceram as cidades, e nem as plantas do chão ficaram, as casas desapareceram, as pessoas derreteram e desapareceram. A quilómetros de distância sentiu-se o impacto daquela barbaridade. Quando pela primeira vez caíram aquelas duas bombas, como eu disse, comparado com aquilo que existe hoje, era uma amostra muito pequena e uma amostra muito diminuta, com a quantidade de armamento que existe hoje, a quantidade de bombas que existem hoje, de hidrogênio, de vários tipos que existem hoje. Ai, meus queridos irmãos, quem poderia livrar o mundo da loucura a não ser o próprio Deus, Criador dos céus e da terra? Ele continua a amar a sua obra, a amar a humanidade. E ele vai ser forçado mesmo a intervir, não há outra hipótese, vai intervir. Jesus veio aqui há 2000 anos para intervir pessoalmente sobre esta terra. Mas foi rejeitado pelas elites da época, foi rejeitado, foi crucificado. O povo amava-o, mas as elites, ai, as elites.
As elites, iguaizinhas às de hoje, cheios de corrupção, comprando e vendendo vidas e almas e tudo o que podem. A ganância e a vaidade do mundo. Mas Jesus virá assim, primeiro para livrar o seu povo, porque Ele livra. Jesus disse que seria semelhante aos tempos de Noé. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será na sua segunda vinda. Amém? E nos tempos de Noé houve um lugar de refúgio, era a arca. Nos tempos de Ló, ele disse, será semelhante aos tempos de Ló. E Ló vivia em Sodoma, vivia ali naquela cidade, pervertida, cheia de perversões e de loucuras. Mas Deus arranjou-lhe um lugar de refúgio. Só que agora este problema é sobre a terra toda. O anticristo, filho de Satanás, com todo o poder de Satanás metido no coração dele e todo o ódio e raiva do inferno, escondidos dentro do coração dissimulado que esse homem tem, estará a governar as nações, sendo adorado pelas nações. Algum dia nós imaginaríamos que voltaria um totalitarismo e um domínio das nações de uma maneira tão feroz, tão rigorosa, onde as pessoas não podem se ausentar, nem ir de um lado para o outro, nem comprar, nem vender, sem ter a marca da besta. Algum dia nós imaginaríamos uma coisa destas. Mas esse totalitarismo, esse domínio em extremo sobre as pessoas, vai ser implementado durante esse tempo. E nós estamos a ver o mundo a caminhar para lá. Elites que controlam o mundo estão a dirigir as coisas, a preparar tudo, a trabalhar afincadamente. Assim trabalhassem os crentes e assim trabalhasse a igreja com tanta dedicação e tão afincadamente e com tanta entrega, com tanta pressa, como vemos que certas elites no mundo preparam tudo para o anticristo, para que quando ele chegue, tenha tudo pronto e seja entregue nas suas mãos. Amém, irmãos? Mas a igreja, eu creio firmemente de todo o coração, que uma igreja poderosa se levantará. Oh, glória a Deus! Que uma igreja poderosa e grandiosa se levantará neste tempo, em todo o mundo. Homens e mulheres cheios da unção de Deus, num grande avivamento. Eu creio que esse tempo das últimas chuvas é um tempo certo para se manifestar sobre a igreja. A igreja primitiva, a igreja que nasceu dos apóstolos que Jesus formou e preparou, foram chamadas nas Escrituras as primeiras chuvas. Mas as chuvas serôdias, as últimas chuvas, as chuvas do fim, antes da colheita, são as chuvas que estão para acontecer sobre o mundo inteiro, sobre a igreja toda. E eu creio que esse toque arrebate, esse chamado e essa convocação geral da igreja para servir Deus, servindo o seu próximo, fazendo uma diferença para melhor na vida do seu próximo, é esse o tempo em que nós o veremos. Amém? Portanto, falando sobre isto, entendendo sobre o conhecimento de Deus, chegamos a este capítulo 25, onde são apresentadas por 3 vezes 3 tópicos e assuntos diferentes que falam da mesma coisa. A parábola das 10 virgens, de facto, está a falar sobre crentes. Não como eu uma vez ouvi alguém que pregou dizendo que eram 5 crentes e 5 descrentes. Não é possível. Não eram 5 crentes e 5 descrentes. Porquê? Porque todas elas eram virgens. 10. 10 é o número da responsabilidade. Como os 10 mandamentos são o número da responsabilidade humana. Cada vez que aparece na Bíblia o número 10, preste muita atenção, porque tem a ver com algo que Deus chamou a atenção, ou algo que Deus quer que você faça, ou algo que Deus ordena para ser feito. 10. É sempre esse o número que aparece. 10 mandamentos. 10 pragas sobre o Egito. O próprio dízimo, 10. 10%. Sempre que aparece isto, 10 leprosos foram sarados. Jesus contou isso, está escrito na Bíblia. Um somente deles veio para agradecer e louvar a Deus. E ele fez isso de propósito, para dizer, eram 10, mas apenas um regressou para dar glória para Deus de tudo o que tinha recebido. Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Quer dizer que ele espera alguma coisa da nossa vida. Não pensem aqueles que me ouvem, ou aquelas pessoas que dizem não acreditam em nada, ou aqueles que dizem ser ateus e que não acreditam em Deus, não acreditam em coisa nenhuma. Não imaginem que tudo o que Deus lhe deu e investiu em si,
a vida que lhe deu, a saúde que lhe deu, as vezes que o poupou e o defendeu de perigos, de ciladas, qual é o retorno? Deus espera um retorno da nossa vida. É disso que as Escrituras falam nestas 3 partes do capítulo 25. 10 virgens estavam à espera, tinham lâmpadas, estavam à espera do noivo, estavam à espera da segunda vinda de Jesus, estavam à espera para ser arrebatadas, para subir ao encontro dele. A diferença é que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Quer dizer, 5 estavam desapercebidas, 5 estavam pouco ligando ao assunto. A diferença era que umas tinham azeite de reserva nas vasilhas e outras tinham somente as suas lâmpadas e não tinham mais nada. Estavam a viver nos mínimos. O noivo tardou para as 10. Todas adormeceram. Tudo isto é igual. Todas ouviram um clamor dizendo: o noivo chega. Todas se levantaram. Todas prepararam as suas lâmpadas e as suas lâmpadas estavam a apagar-se. É um tempo de apagamento, um tempo de angústia, de pressões, de desânimos, de titubear, de duvidar de muitas coisas, de muitas pressões da vida, pressões da vida no trabalho, pressões da vida por trabalhar muitas horas, pressões da vida por preocupações à esquerda e à direita, de um lado e outro. Este é um tempo difícil. Eu lembro-me do tempo dos meus avós, das tardes de sábado ou do domingo, tudo calmo, tudo sereno. Havia tempo para caminhar pelos campos e perguntar as coisas todas e havia respostas. Havia tempo para comer merendas, havia tempo para dormir a sesta e andava-se de carro de bois. Mas havia tempo para tudo. Caminhava-se a pé para visitar a família uns a outros. Às vezes, quilómetros de distância, com os pequenitos ao colo, para visitar um irmão ou uma irmã, porque não havia outro transporte. Os carros eram escassos. Estamos a falar aqui do tempo entre as 2 guerras. A primeira e a segunda. Tempos difíceis. Mas tudo era calmo, tudo era tranquilo. Havia tempo. Havia tempo para celebrar festas, havia tempo para cantar os parabéns a toda a gente, havia tempo para muito mais coisas. Não havia autoestradas, não havia carros, não havia a velocidade, não havia as acelerações, não havia as filas enormes para tudo e mais alguma coisa. Mas havia tempo. Hoje há carros, há aviões, há todo tipo de comodidade, há comida feita na hora, comida já preparada, que só se leva ao micro-ondas e se aquece, que está tudo pronto, congelado, que descongela e se come, e não há tempo. Há falta de tempo. E há um cansaço estranho. Bendito seja Deus. O que é que está a acontecer no meio deste tempo tão estranho? Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz a Escritura, todos prepararam as suas lâmpadas, mas aquelas que lhes faltava o azeite foram pedir às outras e disseram, não ir comprá-lo. E aqui começam as diferenças maiores. Enquanto foram, o noivo veio, umas estavam prontas, subiram, as 5 subiram, as outras 5 ficaram para trás. Bateram à porta insistentemente e Jesus respondeu-lhes, não vos conheço. Porquê é que não levavam azeite a mais? Porquê é que não levavam como o samaritano levava? Vinho e azeite a mais. Coisas a mais que não precisava para ele. Por se acaso alguém no caminho precisasse. Mas relembra-se que o sacerdote passou e não fez caso do homem moribundo que ali estava. E também passou um doutor da lei e não fez caso do homem que estava a morrer. Mas um samaritano, que ninguém sabe a religião dele, parou e Jesus disse, quem foi o próximo? Quem foi que amou o seu próximo? Quem foi que se importou com o seu próximo? Vivemos em tempos estranhos. Às vezes há igrejas que já nem se importam de alguém morrer e ir para o inferno. E pessoas que estão pouco se importando, falam todos os dias. Quando se olham as multidões, quando se olham tanta gente, quando se fala com alguém, no fundo do nosso coração nós devemos sempre ter esse pensamento. Esta pessoa, será que o seu nome já está escrito no livro da vida?
ou vai passar uma eternidade separado de Deus para sempre? E os filhos? Estão todos ligados ao poder de Deus? Ou algum deles irá passar uma eternidade para sempre fora da presença de Deus? E os conhecidos? E os amigos? E os vizinhos? E alguém com quem nós temos acesso para falar calma e serenamente e lhe contar, e lhe falar acerca do amor de Deus, do perdão de Deus, dos braços de Deus estendidos para lhe perdoar e o amar e se reconciliar e o receber como filho ou como filha. No meio das corridas, no meio das pressões e das preocupações, nós temos que ter tempo. E se não criarmos esse tempo, e se não prepararmos para esse tempo, e se não prepararmos a nossa vida para estar cheios da presença de Deus, em que o coração estando cheio da presença de Deus e da palavra de Deus, vai sair no momento, vai surgir essa vontade, vai aparecer a oportunidade e vamos estar prontos para transmitir o poder e o amor de Deus. As pessoas tornam-se frios, tornam-se crentes entre parentes profissionais, de Bíblia debaixo do braço, mas sem conforto, sem testemunho, sem dizer nada das bênçãos de Deus, às vezes não havendo nem bênçãos para contar. Meus queridos irmãos, quando a Escritura se resume apenas a um mandamento novo que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo está resumido aí, e toda a lei, todos os profetas, toda a palavra se resume aqui. Qual é a diferença que nós fazemos na vida de outros? Há gente que faz diferença, de facto. Faz diferença por serem irritadores, faz diferença por trazerem maldições, faz diferença por terem uma língua que dá a volta ao quarteirão, faz diferença porque nunca se salva ninguém nas suas vidas, pelo contrário, se afastam quando sabem que aquela pessoa vai à igreja. Quem? Aquele? Deixa-me desviar, deixa-me fugir, lá não posso ir. A gente faz a diferença ao contrário. Ser uma bênção, fazer a diferença na salvação e na vida eterna. Também é certo que às vezes fazemos essa diferença toda e no fim a gratidão é zero. No fim, a transformação que a pessoa teve, melhorou de vida, ficou melhor, ficou tudo melhor, foi sarado, foi curado, foi abençoado, mas também logo passado pouco tempo vira costas e não chega a entender a profundidade daquilo que Deus lhe está a dar. Deus não veio somente para que fosse alguém sarado. Deus não veio para muito mais do que uma cura, para muito mais do que uma bênção, para muito mais do que um emprego, para muito mais. Só que às vezes as pessoas reduzem as coisas àquilo que é imediato e nesse imediatismo das suas necessidades supridas acham que já está tudo feito e que não precisam de mais nada. Já tiveram o que vieram buscar. Como se a relação com Deus fosse uma relação de toma lá, dá cá. Não é não. É uma relação de família, de pertencer como filhos à casa de meu Pai, de não se alongar dele, de não se afastar dele, de o amar, de o buscar, de o conhecer, de descobrir o prazer da sua presença e de transmitir esse amor que vem dele à vida daqueles que ainda não conhecem. Esse chamado de Deus na nossa vida. Era a diferença entre umas virgens nécias com um coração esfriado, que tinham caído do primeiro amor com Deus e que já não tinham nada a dar, nem a transmitir, nem para elas era suficiente, com as suas lâmpadas a apagarem-se. É a figura e o tipo de muita gente que hoje vive no mundo com o rótulo de crente, mas que pouco se importa, seja de Deus, seja da casa de Deus, seja do trabalho na obra de Deus, seja de servir Deus, muito menos se faz diferença a alguém ou não, porque nem para os seus mais próximos faz qualquer diferença, ou lhe importa onde alguém irá passar a eternidade ou não. E este é o retrato daqueles que caíram do seu primeiro amor e do chamado de Deus à igreja não poder cair do seu primeiro amor, para que não seja tirado o seu candelabro, para que não seja apagada a sua luz, para que não seja levado em condenação. É o risco e o perigo de cair do primeiro amor com Deus. Porque de facto, quando não se ama, é muito difícil servir. Não se consegue servir onde não há amor.
Onde há amor é um prazer servir. Mas quando não há amor, quando não há Deus no coração, é muito difícil entender isto. Bendito seja Deus. Amém? Quantos recebem essa palavra? Vamos continuar um pouco mais. Avançamos depois no capítulo 25 de Mateus, na parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala acerca de um homem importante que entregou 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. O de 5 multiplicou e arranjou mais 5, trabalhou, aplicou-se. E que nós entendemos o conceito da meritocracia, do valor, do esforço de cada um ser recompensado. Deus falou para ele dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Fizeste isso, então recebe agora. Entra no gozo do teu Senhor. Usufrui aquilo que o teu Senhor tem para Ele e dele. E Ele te faz participante das coisas que são dele. Aproximando também que recebera 2 talentos. Mateus 25, versículo 22. Diz: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Deus confiou-nos vida, confiou-nos inteligência, confiou-nos sabedoria, confiou-nos talentos. Talentos esses que nós procuramos desenvolver, aplicar e sendo úteis, não só para a nossa vida, mas para a vida de outros. Fazendo alguma coisa de proveitoso, de útil, de qualidade da nossa vida, com significado na vida de outros. Não há nada maior que você pode dar a alguém do que conduzir alguém apresentando-lhe o Rei de Reis e o Senhor dos Senhores. Não há nada maior que você possa dar à sua filha, ao seu filho, à sua família, ou alguém que conhece, a amigos seus, a pessoas com quem convive, do que apresentar-lhes o Rei, falando-lhes de Jesus, dando-lhes a conhecer o poder de Deus. E se alguém não receber, passa à frente, insista depois, volta a falar numa oportunidade, mas que não seja secreto. Não seja como aquele crente que trabalha nos serviços secretos, que ninguém sabe que é crente, que nunca fala a ninguém, que não testemunha. Porque de facto o arrebatamento, a subida para ser livre das coisas que virão sobre esta terra, tem a ver com o serviço. Senão Jesus não colocaria tudo isto aqui. Quem levava azeite a mais não levava para si, levava para o que fosse necessário, para uma eventualidade, para uma necessidade extra, para alguma coisa que fosse preciso a mais. Não orava somente 1 hora, orava a mais pela vida de outros, para fazer uma diferença maior, para estar ungido no poder de Deus, para poder orar por outros e ver resultados. Isso é o que significa levar unção a mais do que aquilo que precisa para si próprio. Pode ser que para si você com 1 horita de oração já esteja ótimo, todo preparado para tudo e mais alguma coisa. Mas e que tal se orasse mais 1 hora? Para se encher da unção de Deus, para dizer: Senhor, isto não é para mim, é para alguém que precise, que eu encontre pelo caminho, ou que eu ouça numa conversa, ou que eu esteja tão ungido e cheio da tua presença, que não perca as oportunidades que me aparecerem, para falar do teu amor, para levar alguém para Cristo, para contar testemunho de vida eterna e levar à salvação, orando por esta pessoa. Há pessoas que não sabem como conduzir alguém à salvação, não sabem repetir uma oração de salvação. E é tão fácil. Tão fácil. Senhor Jesus, abre o meu coração para ti, entra na minha vida, perdoa todos os meus pecados, conduz-me para a frente no teu conhecimento, ajuda-me a conhecer cada dia mais, abre os meus olhos à tua palavra, enche-me do teu Santo Espírito. Nunca mais quero largar a tua mão, quero te seguir todos os dias da minha vida. É tão fácil fazer uma oração para que alguém seja salvo, como esta que eu acabei de fazer, por exemplo, conduzindo a pessoa a repetir essas palavras, porque a Bíblia diz: aquele que crê no coração e falar com a sua boca, crendo que Jesus morreu e ressuscitou e deu a sua vida por nós para nos salvar. Quanta gente não entende isto? Tanto tempo eu passei na Igreja Católica a tocar naquelas missas clássicas, com música clássica, e não sabia que Jesus era Deus. E não entendi nada de que Ele tinha morrido por mim. Quantas vezes eu ouvi a expressão, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e não percebi nada o que isso queria dizer.
Quantas vezes olhei para a cruz nos altares das igrejas católicas, na catequese e depois como jovem, eu olhei para lá e não percebi nada do porquê, da razão de um Cristo tão ensanguentado, tão sofrido, tão amargurado, tão castigado. Porquê? Em que é que aquilo foi útil? Porquê aquela morte foi extraordinária, de virtude para toda a humanidade? Em que é que aquilo se transformou na obra mais extraordinária jamais vista no mundo? Porque é que o mundo foi mudado por ele? Nunca ninguém me explicou. As pessoas tinham medo de dizer que ele era Deus, de assumir. Ele é homem, verdadeiramente homem. E Deus também. Despindo a sua divindade, vindo aqui como homem, morrendo por nós para nos salvar e nos perdoar das nossas transgressões. O castigo estava sobre ele para que nós fôssemos reconciliados com Deus. É tão fácil contar a verdade acerca da salvação e da vida eterna. E essa mensagem de libertação, de salvação, está na boca e no coração dos crentes, dos filhos de Deus. Eu não creio que estes que receberam os talentos, era a única coisa que tinham que fazer, era multiplicar o que tinham recebido. Como os discípulos, quando receberam os 5 pães e 2 peixes, partiram e continuaram a dar e a partir. Quanto mais partiam, mais se multiplicava. Essa tarefa, esse trabalho de multiplicar, de partir e dar o que recebeu, de graça recebestes, de graça dai, só que implica dedicação, implica abnegação, implica preparação, implica algum esforço pessoal, implica algum sacrifício pessoal, implica marcar numa agenda para se encontrar e falar com aquelas pessoas, implica orar antes para estar preparado, implica a unção de Deus. E eu nunca pensei dizer isto que vou dizer hoje, mas eu tenho que dizer isto. Quando nós ouvimos falar de católicos não praticantes, já existem hoje milhares e milhares de evangélicos não praticantes. O que é que você é? Eu sou evangélico, creio na Bíblia, creio em poder, mas não pratica nada. Quando soar a trombeta eu pergunto-lhe, essa gente vai subir? Tenho muitas dúvidas, porque eu não os vejo, eu não os ouço, eu não os vejo a dar fruto, nem os vejo preocupados com isso. Vejo preocupados com o seu trabalho, com as suas empresas, com os seus afazeres, com as suas responsabilidades. E muito bem, nada contra. Mas há gente que não está minimamente preocupada com mais nada. Deus não está nos seus projetos. O seu próximo também não. Falar de Jesus também não. E isso é uma preocupação que deve estar no coração de todos os filhos de Deus. Amém, irmãos? Por isso, ao falar sobre este tema, se a vinda de Jesus não nos motivar para salvar almas, para nos prepararmos todos os dias e ser uma bênção para o nosso próximo. Porque, sabe, levar alguém para Cristo dá trabalho de acompanhamento, dá trabalho de se manter alguma proximidade para que aquela pessoa não se afaste, até estar firme sobre os seus pés, até caminhar pelo seu pé. Leva não só tempo, mas leva uma transformação interior do coração e da sua mente e da sua maneira de pensar, da sua forma de ver o mundo, ver-se a si próprio e ver Deus, até assumir a responsabilidade, até deixar de ser infantil espiritualmente, até deixarem de ser crianças levadas por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro, sem firmeza nas suas convicções. Há muita gente sem firmeza nas suas convicções, com muitas dúvidas, e fazem perguntas, e perguntam, então o que é que será sobre isto? O que é que será sobre aquilo? Pergunta A, B, C, D, e lá vem um dia e diz, pronto, olha, ouvi isto, ouvi aquilo, ouvi teorias, ouvi mais coisas. Não sei se está mais confuso do que estava antes, se está a acreditar em alguma coisa, ou se está no meio da confusão a dizer que há um conjunto de teorias, uns creem de uma maneira, outros creem de outra, e este é um desses temas. Há gente que acredita que a igreja vai passar na grande tribulação, que vão estar cá quando vier os juízos de Deus.
Eu, pessoalmente, não acredito nisso por causa daquilo que está escrito. Não só que Jesus prometeu livrar, não só que livrou nos outros acontecimentos de juízo de Deus sobre esta terra, que é o caso citado de Noé ou de Ló, muito mais porque ele próprio diz que vai livrar da hora, do teste, da prova que virá sobre todos que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Eu creio. Quantos creem? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Outra tradução diz a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam na terra. Aqueles que ficarem, esses eu creio que vão passar na grande tribulação, que vão ver a careta do anticristo, enquanto aqueles que subiram e estão nas bodas do Cordeiro vão ver o rosto lindo e magnífico de Jesus sentado à mesa. Eu quero estar com esse primeiro grupo que vai subir, para não ter que experimentar a fúria do anticristo, a raiva do inferno sobre esta terra derramada sobre os que ficarem. Porque se há alguém que já está a ser perseguido agora no mundo e são só as primeiras dores, o cristianismo vai ser corrido quando estiver o anticristo. Serão considerados como criminosos. Eventualmente como os causadores daquelas coisas que têm vindo a acontecer. O diabo sempre arranjou, como os antigos imperadores de Roma, sempre colocaram as culpas nos cristãos. Nero disse que até foram eles que incendiaram Roma, e o maluco tinha sido ele próprio a fazê-lo. Depois os cristãos foram lançados às feras. Deus não vai fazer nada sobre isso? Quando ele olha acima, e a Escritura diz que a taça da ira de Deus vai ser derramada sobre toda a terra, sobre o sangue de todos aqueles, o sangue derramado de todos os filhos de Deus, nas arenas, nas praças, nas perseguições, nas mortes, nas crucificações. Não há apóstolo nenhum que tenha morrido uma morte natural. Os apóstolos chamados por Jesus diretamente, nenhum deles morreu na sua cama tranquilamente. Todos eles morreram mortes horríveis da raiva de Satanás. E veja, nessa altura não havia cá o anticristo. Tinha só uns representantes fatelas, uns representantes mal amanhados. Comparados à beira do anticristo, são aprendizes de feiticeiro. O outro é o verdadeiro Satanás mesmo. E por isso é que a Bíblia diz que serão degolados com o seu testemunho. Mantém o seu testemunho de Cristo? Sim, mantém. Quer negar a Jesus? Não vou negar o meu Senhor. Então vamos matá-lo. Então hoje estarei a cear lá em cima. Glória a Deus! Corta aqui pelo picotado. É isso que vão passar aqueles que ficarem. Chama isso a grande tribulação, com certeza. Há versículos para isso na Bíblia. Há muitos. Mas também há os versículos que dizem, aqueles que estão dois num campo, um sobe, outro fica. Também há os versículos que dizem, 5 virgens sobem, 5 ficam. Não podemos esconder os versículos e falar só dos outros. Os outros não eram crentes? Claro que eram. Os outros vão negar a Jesus depois? Não, eles sabem. Mesmo aqueles que estão desigrejados. Hoje há a moda dos desigrejados. Aqueles que não querem saber de igreja nenhuma, não querem saber de nada. Eu conheço pelo menos uma pessoa com quem falei, que esteve na igreja e que foi, porque leu, ouviu coisas no YouTube a dizer que nós já não era preciso igreja nenhuma. Que não era preciso coisa nenhuma, que podia estar em casa tranquilamente, que a salvação ganha-se e nunca mais se perde. A minha questão é, esse tipo de mentalidade vai subir? Como? E depois aos outros que acreditam que ninguém vai subir, que vão ficar cá todos, se conforme a sua fé, ele será feito. Mas aqui o que está a dizer, claramente, é que aquele que enterra o seu talento não vai subir. Amém, irmãos?
E por fim, para que não houvesse dúvidas, temos aquilo que Jesus disse nesta escritura extraordinária. Tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. E perguntarão os justos, versículo 37, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando, versículo 38, te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Não pode ser mais pessoal. Cada vez que eu me lembro, ou vem à minha mente o pensamento do cansaço, cada vez que me vem ao meu pensamento as imagens de ingratidão, cada vez que me vêm decepções ao meu coração, cada vez que me lembro de algum histórico menos feliz em situações de serviço na casa de Deus, eu sempre peço que Deus tenha misericórdia de mim e me lembre esta escritura do versículo 40. A mim o fizestes. Você não está a fazer isto. Estou a servir, estou a fazer isto. Você está a fazer isso para Cristo. Mas pastor, sabe, eu já fiz muita coisa por muita gente e acabei por ficar decepcionado. Todos nós passamos por decepções. Mas todos nós não podemos esquecer esta realidade. Jesus disse, foi a mim que o fizestes. É para mim que o estás a fazer. É para Ele que o fazemos. É para Ele que falamos. É para Ele que pregamos. É para Ele que anunciamos. Quando o fazemos, mesmo quando não há depois sequência nenhuma e a pessoa mais tarde fica bem e já não quer saber de mais nada. Você fez e o que fez para Cristo. E tudo aquilo que fazemos, fazemos para Jesus. E aquilo que contribuímos para Jesus. E aquilo que fazemos é para Ele que fazemos. Os sacrifícios são para Ele. Os tempos na sua presença são para Ele. Os jejuns são para Ele. A busca do seu poder é para Ele. A unção de Deus desejada no nosso coração é para Ele. Para orar por alguém que às vezes nem vemos. E agora com este trabalho online, pela net, há pessoas por quem eu orei que nem conheço. Há pessoas que receberam curas e milagres que agradecem e eu nem sei quem são, nunca vos falei, nunca estive com eles. Não tenho contacto direto, se quisesse telefonar, não conseguiria porque eu não tenho contacto nenhum. Mas escrevem, recebi uma bênção, recebi um milagre, recebi favor de Deus. Para quem foi feito isto? Para Jesus. Amém, irmãos? O que você faz, faz para Cristo. Se esquecer isto, se esquecer este princípio, se esquecer esta afirmação absoluta de Deus para si, quando vier um dia o desânimo, quando vier um dia uma ingratidão, você pensará imediatamente, não vale a pena. Ainda me lembro, há cerca de um ano, uma pessoa a falar comigo e disse para mim, pastor, será que vale a pena? Eu disse, quando fizer alguma coisa, você fez para Jesus. E Jesus disse que valeu a pena. Este versículo 40 é fantástico. Leia comigo. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não pode ser mais pessoal. Não pode ser mais pessoal. Ele assume isso como sendo feito para ele. Todo o seu trabalho, toda a sua entrega, toda a sua dedicação, o tempo que você ora. Há pessoas que se veem mais, como é o meu caso. Tenho que estar aqui, tenho que falar. Mas há aqueles que quase ninguém vê. Os intercessores que oram e intercedem todos os dias, muitas horas. E que o fazem pela igreja. Que não vêm para as coisas públicas para que se saiba que estão a orar ou que estão a fazer, seja o que for. Ninguém sabe. E que têm para eles e para outros. Que causam impacto na vida deles e na vida de outros.
que a vida deles foi mudada e transformada com o poder de Deus e que são capazes de transformar também a vida de outros. Que quando declaram uma palavra para a frente de bênção de Deus e de poder de Deus e de cura, acontece mesmo. E Jesus diz para todos esses: a mim o fizeste. Sabendo isto, muitas vezes eu tenho uma expressão, se calhar muitas das pessoas que leem quando eu escrevo isso, ou quando me ouvem dizer, se calhar nem percebem bem, mas eu digo: eu lhe agradeço em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus por aquilo que você fez. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ser assistente, obrigado por cuidar das crianças, obrigado por se importar com as coisas que são precisas na igreja, na casa de Deus. Obrigado pelas contribuições que você dá, que é a forma mais básica, mais simples de servir Deus. Mais simples que isso e mais básico que isso, não há. Depois disso, há muito mais coisas que podemos fazer, de tudo aquilo que é necessário. Uma lista de nomes por quem se responsabilize de orar para serem salvos e que quando soar a trombeta subam à presença de Deus e à glória de Deus. Grupos que se reúnem para orar, para buscar a presença de Deus e para se encher do poder de Deus. Gente que se responsabiliza por orar, para ver situações mudadas e transformadas. Tudo isso, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém sabe, mesmo até quando o pastor nem sabe, tudo isso lhe será recompensado, porque o que você faz para Jesus. É que nesta igreja não é só agora que nós por ter essa máquina de desinfecção que desinfeta tudo, mas mesmo assim continua-se a limpar as coisas. Passei cá na quinta-feira de tarde, estavam as nossas irmãs a limpar a igreja, a desinfetar as cadeiras todas, a limpar tudo, a passar no chão com lexívia para desinfetar tudo. Quase ninguém sabe quem são. Parece uma coisa que não se dá atenção nenhuma, mas a dedicação daquelas duas são como 2 anjos de Deus que estão aqui. Quando eu vejo em outros casos, outras situações, nunca tive uma queixa delas, nunca disseram que era muito trabalho, nunca se queixaram uma para a outra, nunca falaram mal uma da outra, nunca disseram nada. É uma alegria ver aquelas duas. Às vezes, outros casos, a pessoa diz: estão a limpar, a fazer alguma coisa. Eu fiz mais, aquela fez menos. O outro não sei o que é. Eu é que carrego esta cruz nos meus ombros. Há gente que precisa de muita atenção a mais. E que tudo o que faz tem que estar um trompete a tocar para dizer tudo o que faz. Quantas coisas nós fazemos e fazemos para Jesus. Não precisa ninguém de saber, não precisa ninguém de ver. É o nosso testemunho, a nossa dedicação, o nosso desejo de fazer para Ele, porque Ele merece tudo, porque Ele deu tudo, até a própria vida por nós. Amém, irmãos? Não pense que essas coisas ficam sem ser registadas. E não pense que essas coisas não contam. Quando soar a trombeta, eu creio que aqueles que servem estão na primeira linha para subir. É uma convicção tão forte no meu coração, porque há uma diferença entre servir ou servir-se. Há uma diferença entre dar e receber. Há uma diferença entre assumir um compromisso e uma responsabilidade com as coisas de Deus. E há outra atitude que é: não há nada comigo, quem quiser que faça, os outros que façam, aquele que cuide, os outros que digam, os outros que orem, os outros que busquem, os outros que se entendam. Eu quero é que as coisas funcionem bem e chego lá e que tudo esteja bem para que eu possa ser abençoado. Mas a Bíblia diz que há mais valor em abençoar do que ser abençoado, em amar do que ser amado, em perdoar do que ser perdoado, em fazer uma diferença para melhor na vida de outros. Quantas pessoas poderão dizer: desde que aquela pessoa chegou na minha vida, passou pela minha vida, fez uma diferença para melhor? A sua presença, as suas palavras, a sua unção, o poder de Deus, a bênção de Deus na sua vida tocou-me. Esse é o chamado que você tem e eu. É um chamado comum aos filhos de Deus, todos nós. Isso é aquilo que nós devemos lutar todos os dias para estar preparados para manter. Amém? Manter esse entusiasmo, manter esse fogo, manter esse amor no nosso coração,
manter essa entrega para o conseguir fazer com qualidade, com verdade, com impacto, com força, com dedicação. Porque afinal é para Jesus que o fazemos. Por isso, tudo isso que aqui está, um capítulo só, com estas 3 realidades que aqui estão, depois de Jesus falar acerca da segunda vinda, inserido num contexto profético, toda esta palavra está a falar da mesma coisa. Aqueles que servem, e que servem com qualidade, com mérito, com valor, com entrega, com dedicação, que estão prontos quando soar essa trombeta para subir, que se mantêm em boa forma, amém? Que não estão de passatempo, bonacheirões, a ver passar os dias, mas que estão entregues para fazer a diferença. Como é que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Salvando, puxando para Cristo, sendo até eventualmente incômodo em falar sempre de Jesus. Mas é melhor ser incômodo do que ser um não se importa e ter a atitude de nonchalante, de não querer saber, de não ligar nada, de não achar importante, que a vida eterna conta muito mais e é o maior tesouro que se pode dar. Se alguém deixar uma herança extraordinária para os seus filhos, uma herança de milhões que eles não precisam trabalhar mais, e no fim da sua vida vão todos para o inferno, que herança é que lhes deixou? Que vida é que lhes deu? Que solução é que deu para a sua existência e para a sua eternidade? E no entanto, alguém até pode ter pouco, pode não deixar muita coisa, mas deixar Cristo no coração de alguém, seja filho ou amigo ou conhecido ou vizinho ou parente ou desconhecido, se deixar a Cristo, se apresentar o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, deu-lhe o maior tesouro que lhe podia dar, deu-lhe a maior riqueza que lhe podia dar, deu-lhe a maior dádiva que lhe podia dar. E é sobre isso que nós como igreja temos que nos concentrar. Estar preparados é estar em boa forma espiritual, capazes de fazer uma diferença para outros, em vez de cair na monotonia, na rotina, ou viver no passatempo, sem ter um alvo à nossa frente. Os alvos à nossa frente são esses: salvar vidas, curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e oprimidos, continuar a obra que Jesus iniciou e fazer uma diferença mantendo-se no primeiro amor com Deus. Se o fizermos cheios da unção e do poder de Deus e da presença de Deus, se o fizermos mantendo-nos ativos, espiritualmente, dedicados, comprometidos com Deus e a sua casa, para servir a casa de Deus e servir a vida daqueles que vêm ao conhecimento de Deus, nós estaremos bem preparados para subir quando soar a trombeta. Que Deus abençoe todos. Quantos recebem esta palavra? Diz comigo: Senhor, receba a tua palavra. Dou graças de todo o coração pela tua bênção e clamo em nome de Jesus de estarmos preparados como teus filhos para subir quando soar a trombeta, para poder caminhar na tua presença e fazer a diferença na vida de outros, fazer a diferença no sofrimento ao redor, fazer a diferença com o teu amor. Ajuda-nos a viver esta intensidade do teu amor, com o teu fogo em nossos corações. Ajuda-nos a salvar aquele que não te conhece, amar e perdoar as transgressões ao nosso redor, daqueles que Satanás usa, que as coisas que o diabo usa para nos afastar. Eu clamo em nome de Jesus, de podermos ouvir essas palavras: tudo o que o fizestes foi a mim que o fizestes. Ah, Senhor, faz isso numa igreja dedicada, de homens e mulheres que sejam livres de ouvir as outras expressões contrárias a estas. Quando não o fizeste a um destes, foi a mim que o deixaste de fazer. Por isso esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não amar o seu próximo, não amar Deus e não amar o seu próximo, é a vivência de uma experiência religiosa ou de um cristianismo morno, sem o poder de Deus, que pode trazer condenação. Já que esta escritura é clara, não fez diferença para ninguém, pelo contrário, foi um estorvo, não levou para Cristo, não se importou com nada,
Era igual estar no inferno ou estar em qualquer outro sítio. E essa indiferença é a doença daqueles que ficam. Querido Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Que o teu fogo queime toda a indiferença. Que o teu poder queime todo o distanciamento. Que possamos entender, colocando como objetivos aqueles a quem vamos falar para serem salvos. Não os deixando escapar, não os deixando fugir, não os deixando sair da tua presença, mas puxando-os para Cristo, trazendo-os para Cristo, levando ao conhecimento da tua verdade e da salvação e vida eterna. Eu te agradeço de coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também contra enfermidades. Tenham a gentileza que meus irmãos estão aqui na igreja comigo. Aliás, eu volto a referir que a igreja está aberta nos cultos para podermos celebrar juntos a presença de Deus e o poder de Deus. Vamos todos orar para a cura daqueles que nos estão a escutar. Oro em nome de Jesus contra toda a enfermidade e todo o tipo de opressão, de sofrimento, de angústias e opressões na vida de alguém, de doenças. Clamamos pelo sangue de Jesus para serem curados e livres todos aqueles que ouvem esta palavra. E onde chegar a nossa voz, a minha voz, a voz do Espírito Santo de Deus nesta palavra, possa chegar também agora a autoridade e o poder do nome de Jesus, do poder do sangue de Jesus e do poder da unção de Deus para quebrar todo o jugo e fazer desaparecer toda a opressão maligna, todo o sofrimento. Ordeno que desaparece toda a dor e mal-estar. Seja expulso agora em nome de Jesus toda a enfermidade, seca desde a raiz. Desaparece todo o tormento, todo o sofrimento. Seja quebrado agora o jugo da doença, da enfermidade, do domínio dessa enfermidade. Ordeno a destruição de todo o mal, sendo parado toda a enfermidade e as consequências dos sintomas que desaparecem pelo poder do nome que é sobre todo o nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e sobre a terra. Dobra-se o joelho dessa enfermidade, dobra-se esse mal, dobra-se e desaparece todo o sintoma. Assim ordeno em nome de Jesus. Graças a Deus, alguém está a ser sarado agora mesmo de problemas ósseos, de problemas nos joelhos, de problemas nos pés, nas articulações ao andar. Artrite reumatoide desaparece em nome de Jesus. Dores nas articulações secam e desaparecem, muitas espalhadas pelo corpo. Ordeno a sua cura, ordeno o seu livramento. Dores de cabeça, enxaquecas frequentes, dores na garganta, ao respirar, ordeno em nome de Jesus que desaparece. Alguém com Covid, ordeno que isso seca e esse vírus morre, fica não só inativo, mas desaparece fora do organismo, sendo sarado, curado e livre agora. Também de outros que passaram e que ficaram sequelas desse mal, ordeno que desapareça toda a sequela, ordeno que desapareça todo o sintoma, todo o cansaço, todo o mal-estar, toda a angústia, toda a opressão e tribulação, que seja destruído agora pelo poder de Deus. Nós recebemos o poder de Deus. Que seja derramado este poder em todo lugar onde chega a minha voz, e nas casas, nas famílias, permaneça essa glória da presença de Deus e do poder de Deus, em nome de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, os irmãos podem entregar a vossa oferta, aqueles que estão em casa também o podem fazer pelos meios de transferências ou do MBWay, e aos nossos irmãos aqui presentes nós vamos contribuir com a nossa oferta. Que Deus multiplique a todos, sem exceção, às empresas por quem oramos, ao livramento de Deus, suprindo Deus toda a necessidade dentro das famílias, das casas, das empresas, em nome de Jesus. E vou pedir ao pastor Josué para nos dirigir em louvor e adoração neste momento. Já voltamos para fazer uma oração final. Deus abençoe a todos. Um abraço para todos aqueles que estão online, e lembrando que este domingo teremos culto em Espinho às 10 horas, onde eu estarei presente, e às 11 horas estará o pastor Josué a fazer o culto aqui com a Santa Ceia. No domingo passado não foi feito. Deus abençoe a todos. Tenham um resto de semana cheio da bênção de Deus, um fim de semana muito abençoado. Conto convosco para estarmos juntos nos nossos cultos este domingo. Um abraço em nome de Jesus.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.